comigo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra e nunca mais serei o mesmo. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a viva semente, a palavra do Senhor, e eu nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus, amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também aquele que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dada, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, essa é a tua palavra. Por si só, Deus, ela é poderosa para transformar o nosso coração, mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de viver, mudar a nossa maneira de pensar. Ó Deus, que essa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade, liberdade para falar conosco, liberdade para trazer o teu ensinamento à tua igreja. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente esteja alerta, que nenhuma distração agora venha ao nosso encontro, mas que nós possamos realmente estar prontos para receber a viva palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Quando nós olhamos para esse texto, Mateus capítulo 25, ele começa com 2 parábolas. A primeira parábola é chamada a parábola das 10 virgens, onde o Senhor vem narrando e dizendo sobre a vigilância e a preparação dos seus servos para o encontro naquele dia com ele. A segunda parábola é a que lemos, a parábola considerada a parábola dos talentos. De certo modo, vem completando, é uma sequência da parábola das 10 virgens. Porém, cada uma dessas parábolas tem a sua própria identidade.
A segunda parábola, que é a parábola que lemos, nos fala da vigilância, mas também nos fala de sermos fiéis naquilo que Deus tem nos confiado. Começo essa conversa com vós outros perguntando: você tem uma promessa de Deus? Tem alguém que está com dúvida, então eu vou perguntar de novo. Você tem uma promessa de Deus? Amém. Agora a segunda pergunta é: você tem algo que Deus confiou a você? O amém diminuiu, mas tem algum. Deus, Ele entregou a todos nós algo que é peculiar dEle e está em nós. Essa parábola nos mostra muito bem, e ela é chamada de talentos. Todos nós temos os nossos talentos. Existem muitos com o talento chamado talento natural. Meu irmão, não me coloque para cantar, porque você não vai ficar aqui ouvindo eu cantando. Existem pessoas que têm o talento e o dom para a música. Existem outros que não têm, no meu caso. Existem outros que têm o dom e o talento para algo natural, que é o seu próprio trabalho, que ele realiza. E esse texto nos mostra algo bem interessante. Em Mateus 25, nos mostra que o Senhor está repartindo os talentos ou os bens que era dele para com alguém que realmente tem a capacidade de desenvolver aquele talento que é dele. Entendemos bem que fala de um homem, então subentende-se que sem dificuldades alguma, não precisa ser teólogo, não precisa ser um doutor, um mestre, para entender que esse homem trata-se da pessoa de Jesus, que vai, entrega os talentos, mas ele viaja e um dia ele volta. Isso nós entendemos muito bem, que essa parábola ele está decretando e falando dele mesmo. Entendemos que tudo o que temos pertence ao Senhor. Amém? Tudo que você tem pertence a Deus. Você é apenas mordomo. A casa que você tem pertence a Ele. O carro que você anda pertence a Ele. O emprego que você tem pertence a Ele. A esposa que você tem, meu irmão, pertence a Ele. O esposo que você tem, minha irmã, pertence a Ele. Os filhos que você tem é herança dele para a sua vida. Tudo pertence ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 1, o versículo 30. Abre comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30. Veja o que diz a palavra. A palavra do Senhor diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Mas vós sois dele. Dá uma olhadinha para esse irmão, essa irmã que está do seu lado. Diga para ele ou para ela dizendo assim: você é de Deus. Atos capítulo de número 10, o versículo 36. Atos capítulo 10, o versículo 36. O apóstolo diz assim: esta é a palavra que o Senhor enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos nós. Sem sombra de dúvida alguma, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele.
e como nós somos dele, tudo que temos pertence a ele. Entendemos algo que o Senhor então entrega esses talentos que pertencem a ele, a nós. Agora, quais são esses talentos? Mateus capítulo 25, versículo 15, a Bíblia diz: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. O talento passou a representar um valor monetário que podia ser bronze, prata ou ouro. Mas 1 talento era uma quantia que equivalia a cerca de 60 milhas. Agora, 1 milha significava cerca de 50 ciclos. Esse era um valor altíssimo para a época. A Bíblia diz que o Senhor vem e Ele entrega os seus bens. O que Ele estava fazendo? É a mesma coisa você pegar o seu cartão de crédito, entregar para alguém e a própria senha. Você está dizendo: eu confio em você para realizar, enquanto eu estiver fora, tudo aquilo que precisa ser realizado. É você assinar o talão de cheque e deixar em branco com alguém e dizer: olha, eu acredito que você vai administrar muito bem. Nessa parábola chamada de talentos, tem um sentido figurado que representa valores pessoais, aptidões naturais, oportunidades que Deus nos dá para fazermos a sua obra como autênticos mordomos. Nós somos esses mordomos que o Senhor está confiando os seus talentos. Ele nos entregou. E a Bíblia diz que a um Ele deu 5 talentos. A outro Ele deu 2 talentos. A outro Ele deu 1 talento. Entendemos muito bem que o que recebe 5 talentos, aparentemente ele recebeu mais. Mas nós entendemos também que ele recebe mais, e o próprio Senhor diz que ele entrega porque ele tinha capacidade para administrar os 5 talentos. Porém, o que recebe 2, ele recebe na sua capacidade de administração. Aquele que recebe 1, ele recebe também na capacidade de administração. Porém, o que ele faz? A Bíblia diz que ele saiu como os outros tinham saído para negociar os seus talentos. Ele saiu e ele pegou o seu talento e ele enterrou o seu talento. Na maioria dos casos, na maioria das pessoas, e nós precisamos entender muito bem isso, que nós somos dotados de pelo menos 1 talento. Fala com o teu vizinho aí, você pelo menos 1 você tem. O grande detalhe da vida é cuidar desse talento que Deus confiou a você. Tem gente que olha e diz: pastor, fulano tem 5 talentos, que benção, eu queria ser igual fulano. Fulano faz, acontece, tem habilidade, vai para lá, vem para cá. Ai, pastor, como eu queria. Mas existem muitos que estão com 1 talento e ainda não estão fazendo com que esse 1 talento se multiplique. Precisamos tomar cuidado com esse talento e esse que recebemos. Agora, esse homem que recebe 1 talento, ele tinha visão. Fala comigo, visão. Ele tinha uma visão que os outros não tinham. A visão que ele recebe, ele diz: olha, eu recebi 1 talento. O que recebeu 5, correu para negociar para ganhar mais 5. O que recebeu 2, correu para negociar para ganhar mais 2. Agora eu pergunto para você: e se esses que receberam 5, que receberam 2, eles tivessem feito mau negócios? Porque os negócios quem estavam fazendo era eles. Mas eles recebem segundo a sua capacidade, sim. Mas vamos entender um pouquinho, ou pensar um pouquinho, que eles poderiam errar nos negócios que eles estavam fazendo.
Aquele que recebeu um, ele olha para o Senhor de uma maneira diferente. Ele olha para o seu Senhor e disse assim: olha, eu sei que o Senhor semeia ou colhe aonde não semeia. Eu sei que o Senhor é homem duro e eu tive medo. Existem muitos que eles não têm respeito ou honra por Deus, e sim medo. O medo não pode existir, o medo entre nós e Deus. Deus não é carrasco, Deus não é vingativo, Deus não está com um chicote na mão, e se a gente errar, Ele destrói a vida da gente. Não, a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é piedoso, Ele é misericordioso, e a palavra diz que Ele é tardio em irar-se. O que a gente não pode é brincar com essa ira de Deus, e onde nós encontramos muitos que brincam. E aí o texto nos mostra quem recebe esses talentos. Essa expressão indica um fato curioso: aquele homem proprietário dos talentos deu isto e entregou numa mordomia daqueles talentos para os seus servos. Não se trata de um servo comum. Eram servos que estavam com ele há tempo. Eram servos que ele tinha observado e tinham capacidades. Mas eles recebem, negociam, outro não negocia. Cada um de nós temos recebido os nossos talentos. Abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Notemos que o Espírito Santo é doador, executivo dos dons espirituais para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um, é concedida a cada um, visando a fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecias, e a outro, discernimento de espírito, e a outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Entendemos algo, meu irmão? O talento e a capacidade que nós temos de realizar esse talento, Deus conhece. Deus sabe o que você é capaz de fazer. Deus sabe o que você é capaz de realizar. Eu aprendo uma frase com o pastor Márcio, e ele diz: a pior coisa que existe deve ser um homem, uma mulher, está fazendo algo que não gosta de fazer. Não adianta querer estar num lugar aonde nós não temos o talento para estar. Entendo algo, entendo que nós precisamos atentar para a nossa vida e para a nossa história. E o que me chama a atenção nesses dias é que muitos querem estar aonde o seu talento não serve para estar naquele lugar. Gente, vamos trazer para a realidade da vida. Quantos profissionais ruins de serviço a gente tem por aí? Tá assim, ó. Meu irmão,
mas você é um irmão da igreja, que maravilha, vai lá em casa. E o cara vai fazer um serviço e ele faz tudo errado. Pastor, mas ele é irmão da igreja. Irmão da igreja tem que aprender a trabalhar, gente. Irmão da igreja tem que ser profissional. Para fazer um serviço tem que ser eu vou cortar o cabelo. Para cortar o cabelo tem que ser profissional. Eu vou lá no Vitor. O Anderson falou, eu vou lá no Vitor também. Esses dias eu fui lá no Vitor, o meu cabelo aqui tem um redemoinho. Falei, Vitor, conserta esse negócio aqui, porque eu deito de cá, o trem ficou amassado. Ele deu um jeito, ele consertou, ele faz milagre, irmão. E eu estou bonitinho assim, porque ele consertou. Tem que ser profissional. Se você vai em outro que não é, ele vai piorar mais o que já está estragado. A gente precisa entender isso, que cada um está segundo o seu talento. Pega alguém, eu sou professor da escola bíblica dominical. Coloca ele para dar aula lá na UFES. Quero ver se ele dá. Eu sou pastor, coloca ele para dar uma aula lá na UFES. Eu quero ver também se dá. Se não estiver, se for apenas um pastor, se não estiver preparado para aquilo que ele vai fazer, não funciona. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos estar aonde Deus nos coloca. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito é quem nos dá. Nos dá o quê? Os dons. E ele veio trazendo a cada um, mediante ao Espírito, veio dado a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito de conhecimento, a outro o Espírito de curar, o Espírito de profecia, a outro dons de curar, a outro operações de milagre, a outro discernimento de Espírito, a outro repartida como variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las, mas o Espírito é o mesmo que entrega os dons a cada um. Tudo que temos vem de Deus. Tudo que somos vem de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Está realizando, meu irmão, algo para Deus? Está realizando a obra de Deus? Faça para Deus. Eu já contei aqui uma vez, mas vou repetir. Um pastor fez um grande culto e ele queria um alvo, ele tinha um alvo, acertar o alvo dele era acertar o maior advogado da cidade. E ele traz o advogado, e o advogado vai ao culto. E o advogado chega no culto, e o advogado senta no último banco, e ele fica pregando daqui, ele preparou um sermão daquele maravilhoso, todo na homilética, na hermenêutica, e ele tudo certinho, maravilhoso, pregou, e quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo. O alvo dele era ir de encontro àquele advogado. Porém, na hora do apelo, o advogado não veio à frente. Muitas pessoas vieram, mas o advogado não veio. Ele olhou e disse, poxa, meu alvo era o advogado, eu queria. Aí ele vai fazer algo, ele diz assim, meu irmão, você que é aqui da igreja, se aproxima de alguém que está aí do seu lado, e ainda não veio aqui à frente, se aproxima dele. Quando ele olha, ele vê que o irmão Zé das Couve estava indo ficar do lado desse advogado. E ele põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, esse irmão Zé das Couve, é aquele matuto, não sabe falar, não sabe dizer nada, ele não conhece nem a Bíblia, ele não sabe ler, e agora ele vai estragar tudo que eu preguei. Ele vai falar com o advogado, e de repente, quando ele está olhando, ele só vê o advogado levantando, fazendo assim com a mão, e saiu e foi embora. Ele falou, perdi tudo, perdi o meu trabalho, perdi o meu sermão, perdi tudo. Ele foi embora, ficou triste. Quando é pela manhã, vem o advogado, com uma Bíblia na mão, chega na porta da igreja e diz, pastor, preciso falar com o senhor, quero entrar para a classe de batismo. O pastor olhou para ele e falou assim, que bênção, meu irmão, mas vem cá, vamos sentar. Sentou e começou, qual é a parte do sermão que eu preguei que te tocou? Ele disse, nenhuma. O pastor olhou para ele, mas como? Eu preguei, preparei um sermão maravilhoso. Não, pastor, o senhor pregou muito bem, seu sermão é muito bom, não tem problema não, mas nenhuma parte do seu sermão me tocou não. Aí o pastor vai se justificar do irmão José das Couve. Meu irmão, só me desculpa, aquele irmãozinho, é um irmãozinho muito simples aqui da igreja, ele sentou do seu lado, eu vi que você saiu nervoso. Ele falou, é por causa dele que eu estou aqui. O pastor falou assim, não entendi. Ele falou, pastor, eu fui embora para casa. Aquele irmão virou para mim e falou assim,
doutor, o senhor quer aceitar Jesus? Eu olhei para ele e disse, que Jesus que nada. Ele virou para mim e falou assim, então vai para o quinto dos infernos. Pastor, eu levantei furioso, que ele me mandou ir para o quinto dos infernos, eu levantei bravo, e aí eu fui para casa, pastor, eu fui tomar um banho. Quando eu liguei o chuveiro, a água caindo na minha cabeça, eu olhei para a água estava falando, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos. Pastor, eu fui assistir televisão, quando eu liguei a televisão, a voz na televisão saía dizendo, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos. Pastor, eu deitei para dormir, e uma voz vinha no meu ouvido e dizia, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos. Pastor, eu levantei pela manhã bem cedinho, porque eu ia ter uma audiência, e eu fui mandar a impressora imprimir, e quando a impressora está imprimindo, ela faz aquele barulhinho, pastor, a impressora estava dizendo, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos. Pastor, eu fiquei furioso, peguei a Bíblia, vim para cá, e por quê? Porque eu não quero ir para o quinto dos infernos. Pastor olhou para ele e falou assim, muito bem, meu irmão, vamos para a classe e tal. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Eu aprendo que é cada um na sua capacidade, naquilo que Deus realiza. Agora, Deus pode usar o Zé das Couve para fazer com que o maior advogado, o homem mais nobre da cidade, se converta. Não pensemos que somos nós que realizamos alguma coisa, porque a Bíblia diz que nós não passamos de um amontoado de cacos de barro. Dá uma olhada para o seu irmão e fala assim, você é uma poeira só, irmão. Que é isso, pastor? É uma poeira, meu irmão, nós somos poeira, pô, só poeira. Nós não somos nada, meu irmão, nós não somos nada. Se Deus não realizar, não tem ninguém que realiza. Se Deus não fazer, não tem ninguém que faz. Talento no sentido genuíno é qualquer coisa que serve para glorificar a Deus. Quem tem palma dá palma, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem cajado dá cajado, quem tem nada não dá nada, mas pelo menos, meu irmão, tem algo na sua vida que você pode glorificar a Deus com a sua vida, alegrando o coração do Pai, alegrando o coração do Eterno. Como foram distribuídos esses talentos? Foi injustiça? Não. Foi segundo a capacidade de cada um. Cada um recebe de acordo com o que ele tem condição de realizar. O fato de ter distribuído os bens, os talentos, de modo distinto, não significa que o outro recebeu mais e o outro menos. Todos nós que realizamos algo para Deus, realizamos para Ele. Não pensamos que somos nós. Morreu uma irmã da igreja. Logo em seguida morreu o pastor. Os dois foram para o céu. Chegando no céu, o pastor vai ser amparado por um anjo. E ele vem e o anjo diz, olha, deixa eu te mostrar algo. Abre as portas e vai mostrando para ele coroas. E diz, olha, está vendo essa coroa? Ele, tô. Essa coroa linda, maravilhosa, é do irmão fulano, lá da igreja. Ah, que bênção. Mas eu não sabia que o irmão fulano fazia coisas. É dele. Mostrou outra coroa, essa coroa é do irmão fulano. Oh, essa é da irmã fulana, essa é de ser, essa é de... Aí quando chegou numa sala, abriu. Tinha uma coroa maravilhosa e apenas um aro. Ele olhou e disse assim, está vendo essa coroa? Aí o pastor olhou e disse assim, deve ser minha, né? Eu sou o pastor da igreja. Eu vim para o céu agora, morri, vim para o céu. Eu vou receber a minha coroa. Essa é a minha melhor coroa é a minha. O anjo vira para ele e fala assim, essa coroa é da irmã fulana. Ele falou, não é possível. A irmã fulana não faz nada. A irmã fulana chega na igreja, senta, fica quietinha, assim, na hora do louvor ela está sentadinha, ou então ela fica em pé, ela não sabe nem bater palma direito, mas a irmã fulana, essa coroa é dela? É. Ele falou assim, então a minha deve ser muito maior. Ele olhou e falou, e esse aro aqui? O anjo virou para ele e falou assim, esse é seu. Ele falou, não, tem um negócio errado. Não, está certo, não, está errado.
por que a coroa da irmã fulano que não faz nada é melhor e a minha é só o aro? Ela falou assim, porque você realizava, porque enquanto você estava realizando, era ela que orava por você e clamava para que o Senhor te usasse aonde você está. Meu irmão, não menosprezemos ninguém. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, cada um tem nas suas mãos, e cada um realiza para Deus aquilo que Deus colocou nas suas mãos para realizar. Eles administram os talentos, nós somos mordomos do Senhor, amém? Nós somos esses mordomos que administramos aquilo que o Senhor nos entregou. E mordomos são fiéis, que gozam de confiança dos seus senhores. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Abra comigo aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 15, o versículo 2. Diz assim a palavra: respondeu Abraão, Senhor Deus, que haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O Senhor faz uma promessa a Abraão, o Senhor diz a Abraão que iria abençoá-lo, o Senhor diz a Abraão que iria fazer algo pela vida dele, e ele diz, Senhor, o que eu vou herdar, porque a única coisa que eu tenho, o único herdeiro que eu tenho, é o meu servo Eliezer. Não existe outro. Servos gozam, ou mordomos, gozam da alegria do seu Senhor. Deus se alegra quando vê você realizando, multiplicando o talento que Ele te entregou. Que seja um, mas Ele se alegra. Eles recebem a incumbência de multiplicar esse talento. Não somente somos mordomos, mas temos uma mordomia. E essa mordomia precisa ser inteligente. Então logo partiu os dois servos, um com 5 talentos, um com 2, partiu para granjear outros talentos. O talento daquele senhor deveria ser administrado de forma sobrenatural. Eles deveriam fazer o melhor. Abra comigo a sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 10. Provérbios, capítulo 10. Provérbios fica logo depois de Salmos. Provérbios, capítulo 10, o versículo 4. Provérbios 10, 4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que é trabalhar com mão remissa? Remissa quer dizer aquele que trabalha retendo, aquele que trabalha simplesmente e fica para a ocasião mais própria, o interesse, aquele que trabalha colocando apenas na reserva. A Bíblia está dizendo, esse empobrece. O que aconteceu com o servo que o Senhor entrega a ele um talento? Ele foi remisso. Ele fez algo, ele colocou a reserva, ele colocou a parte. E ele não granjeou outros talentos. E a Bíblia diz que aquele servo foi tirado o talento que foi confiado e entregue àquele que tinha 10. Por isso Salomão está dizendo, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas o que trabalha com diligência vem a enriquecer-se. Aquele que recebeu os 10, ele recebeu, além dos 10, ele recebeu o outro que o camarada não trabalhou com ele. Veio assim nas suas mãos. Provérbios um pouquinho para frente, Provérbios 13, o versículo 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se fartam. Deixa eu fazer uma pergunta, você já viu algum preguiçoso se dar bem? Eu acho que, não irmão, a gente não conhece ninguém preguiçoso.
Em Vila Velha não existe pessoas preguiçosas. Só lá em Betim, da onde eu vim, que tem. Lá em Betim tem alguns camaradas que acordam meio-dia, que acordam 1h da tarde. Em Vila Velha não existe esse nível de pessoas. Não. Na Velha todo mundo levanta 5 da manhã, faz uma caminhada na praia. Depois que faz a caminhada, vai para casa, toma um banho gelado, veste a sua roupa, pega a bicicleta, nem vai de carro, pega a bicicleta e vai para o trabalho. Ou vai a pé mesmo, caminhando de novo. O amém diminuiu. O preguiçoso deseja, mas nada tem. Ele quer, mas não recebe. Ele quer, mas não tem, não vem a ele. Por quê? Porque nada, meu irmão, vem nas nossas mãos se não for por esforço. Quantos querem ficar rico aqui? Faz assim com a mão. Tem uns que não querem. Eu vou perguntar de novo. Quantos querem ficar rico aqui? Faz assim com a mão. Quer ficar rico, meu irmão? Levanta cedo e vai trabalhar. Trabalha. E o apóstolo Paulo deixou bem claro para a gente trabalhar para não ser pesado ao próximo. Agora deixa eu trazer para nós. Espiritualmente você sabe que tem muita gente pedinte. Ora para mim, irmão, mas ele nunca ora. Ai, pastor, ora para mim porque o diabo está furioso. Já ouviu isso aí? Quando foi que o diabo foi calmo, irmão? Você já viu alguma vez o diabo calmo? O diabo é furioso mesmo, gente. O diabo é sagaz, o diabo é terrível. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Agora as pessoas pensam, ai pastor, ore por mim. Mas a oração que é respondida de imediato é aquela que você faz. Não precisa de intercessor não, meu irmão. Você e Deus, é ligação direta com o Pai. Ah, porque eu tenho que pedir o irmão fulano, a irmã fulana para orar para mim, porque quando eles oram a coisa acontece. Olha para você ver a dificuldade, o irmão fulano vai orar, vai responder, vai ter a resposta para depois passar para você, sendo que você pode orar e Deus responder você de imediato. Preguiçoso nada tem. Tem gente com preguiça de ler a Bíblia. Não fica tendo conhecimento. E a palavra diz, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. A Bíblia não diz que o diabo vai destruir você. A Bíblia diz que ele veio para matar e roubar e destruir, mas não diz que ele destruirá você. A Bíblia diz, sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Agora a Bíblia diz que a falta de conhecimento nos destrói. Diligência é qualidade indispensável para uma mordomia. Temos razões sobejas para negociar com os nossos talentos, pois somos servos do Senhor. Abra comigo Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3, o versículo 23. Se você está em dificuldade aí, Colossenses é depois de Filipenses. Colossenses 3. Se ainda está com dificuldade, o 3 é depois do 2. E antes do 4. O versículo 23. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é este tais que nós servimos. É esse que nós estamos servindo. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração. Muito cuidado, porque a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso.
Tem muita gente fazendo e dizendo da boca para fora que está fazendo de coração e na realidade está fazendo por interesses próprios. Deixa eu terminar. Trabalhando com esses talentos, 2 servos tão logo que recebeu começou a trabalhar. O terceiro em terra. Primeiro, mordomia requer um serviço fiel. Fala comigo. O talento que eu recebi, eu tenho que granjear outro talento. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim, olha. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Lembra de Davi? Davi era pastor das ovelhas do seu pai. Davi não tinha o seu próprio rebanho. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Um dia, diz a Bíblia, que veio o leão. E Davi defendeu as ovelhas do seu pai. Matou o leão. Veio o urso. Davi defendeu a ovelha do urso. Ele defendeu as ovelhas do seu pai, não as dele. Tem gente dizendo, o dia que eu tiver o meu, eu vou ser um mordomo fiel. Se nós não estamos sendo fiéis nos dos outros, não seremos fiéis nos nossos, ou não receberemos os nossos. Nós precisamos ser fiel naquilo que é dos outros. O que levou Judas a trair Jesus? A maneira como ele via dinheiro. No entanto, ele foi aos homens e quando ele chega, eles disseram, nós queremos esse Jesus. Judas disse, quer me pagar quanto? Judas não tinha nem preço naquilo que ele estava oferecendo, que era o Senhor Jesus. Ele não sabia nem o valor que ele poderia cobrar. Ele disse, quer me pagar quanto? Os homens disseram, 30 moedas de prata. Ele, tá bom, pode me dar. A maneira como nós tratamos com o nosso, nós vamos tratar com os dos outros? Não. É o inverso. É a maneira como tratamos os dos outros que nós vamos tratar o nosso. Judas começou a trair Jesus não quando ele foi lá no Sinédrio e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas começou a trair Jesus quando ele era o tesoureiro e ele pegava alguma coisa das ofertas. E todas as vezes que Jesus reunia os discípulos, Judas tinha alguma coisa para resolver. Não, preciso resolver algo, preciso comprar, é só você ler os evangelhos. Judas praticamente em nenhum dos momentos do discipulado de Jesus, Judas esteve presente. Quem não está presente para ouvir, nunca vai aprender. Judas não, Judas, ele achou que ele poderia fazer do jeito dele. A maneira como tratamos aquilo que não é nosso, é exatamente como nós vamos tratar o nosso. Lucas capítulo 16, versículo 10, deixa eu ler, para que você não perca tempo e a gente corra aqui um pouquinho. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A segunda coisa, mordomia é dada a cada um segundo a capacidade. A oportunidade de trabalhar é dada por Jesus segundo a capacidade do servo. Terceiro, a mordomia repudia ociosidade. Quem é mordomo tem que trabalhar. Mordomo quer dizer servo, trabalhemos. Jesus disse assim, trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar.
Trabalhemos. Façamos hoje, não amanhã. Porque amanhã nós não sabemos o que sucederá. Se Deus lhe deu um talento, não desperdice esse talento. Não devemos desperdiçar as oportunidades que temos para servir a Deus. Não devemos. Em último lugar, sempre vem a prestação de contas. Aquele senhor, ele volta, e ele volta para prestar contas com aqueles homens que ele entregou os talentos. A minha palavra essa noite para você é: Jesus vai voltar, e eu e você teremos que prestar contas dos talentos que ele entregou nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo com eles? O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos entregou? Qual a realidade da nossa história e da nossa vida? Deus entregou a você um talento. Deus entregou a você algo para realizar. Deus está dizendo: eu conto com você, filho. Eu quero entregar nas suas mãos para que você realize. Eu já tinha tido algumas oportunidades, mas eu não aceitava. Eu dizia não. A igreja vinha e dizia: queremos que você se torne pastor. Eu não. Aceita? Não. Meu pai era pastor, eu sei como é difícil, eu não quero. Isso não está no meu coração, eu não quero ser pastor, eu não vou ser pastor. Tinha uma empresa, funcionário, estava dentro da empresa, meu sogro estava junto comigo. De repente uma senhora parou do outro lado da rua, e eu pela porta observava aquela mulher. Cerca de 40 minutos ela parada, olhando para dentro da loja, desse jeito assim. Eu olhei para o meu sogro e disse assim: está vendo aquela mulher lá, Nivaldo, do lado de lá? Ele olhou e falou assim: estou. Falei: aquela mulher tem uns 40 minutos que ela está parada daquele jeitinho, olhando para cá. Meu sogro olhou e falou assim: eu acho que ela é crente. E se ela está olhando para cá é porque ela quer falar alguma coisa com você, não é comigo, a loja não é minha. Quem é que precisa de um sogro melhor do que esse? O velho deu meia volta e ó, perna para quem te quer. Quando ele saiu, a mulher atravessou a rua. E eu olhando para ela. E ela vem atravessando a rua e eu estou olhando. De repente ela atravessa, ela chega dentro da loja e diz para mim: a paz do Senhor. Eu olhei para ela e: paz do Senhor, estou te cumprimentando com a paz do Senhor, porque o que eu vim fazer, eu sei que você é um cristão. Falei: amém. Ela virou para mim e falou assim: eu tenho um recado de Deus para você. Falei: posso falar? Eu falei: pode. Disse assim: eu vejo você de frente de um altar, com um terno, o braço estendido, vejo uma mão segurando um anel, só vejo a mão. E essa mão está segurando esse anel, vindo até você. Porém, a sua mão está fechada. Ela disse para mim: entendeu? Meu irmão, eu vou falar que entendi? Sou algum bobo? Virei para ela e falei assim: já tinha entendido, mas não entendi não. Ela falou: então eu vou te explicar. Eu falei: oh, Jesus, por que essa mulher não vai embora? Ela olha para mim dentro dos meus olhos e disse assim: olha, Deus manda dizer para você que Ele já tentou fazer 3 vezes uma aliança com você. Anel fala de aliança. Ele está te chamando para o ministério, Ele está te chamando para o pastoreio. Ele tem pressa nisso, e Ele está tentando fazer essa aliança com você já 3 vezes.
porém todas as 3 vezes você rejeitou. Meu irmão, quando essa mulher falou isso, o joelho começou a tremer. Porque a Bíblia diz que quando Deus fala, meu irmão, até a terra se derrete. A gente sabe que Deus está falando. As minhas pernas começaram a tremer. Ela olhou para mim e disse assim: agora preste muita atenção, meu filho. E eu olhando para ela, ela disse assim: 3 vezes já teve. A 4ª vai chegar por esses dias, mas a 5ª não existe. Fica com Deus, a paz do Senhor. Virou as costas e saiu. 3 dias depois, eu disse quantos dias, gente? 3. O meu pastor me chama no escritório e disse: Anderson, semana tal, do mês tal, vai ser ordenação, e eu quero levar você para o ministério. Eu olhei para ele e disse: não. Quando eu falei não, aquela voz soou no meu ouvido: 3 vezes, a 4ª vai chegar, a 5ª não existe. Eu olhei para ele e falei assim: pastor, eu não posso recusar dessa vez. Tenho que entrar. Deixa eu te falar algo. Deus te trouxe aqui essa noite, e você sabe que Deus está falando com você. Deus te entregou um talento. Deus entregou algo nas tuas mãos. E existem pessoas aqui hoje que estão com seus talentos enterrados. Essa noite é noite de desenterrar o talento. O Senhor ainda não voltou, mas Ele vai voltar. E nós teremos que prestar contas desse talento. Deus está dizendo para pessoas aqui essa noite: eu quero você envolvido, comprometido no meu reino. E deixa eu ser mais categórico um pouquinho. Existem pessoas aqui hoje que você está dizendo: por que que a minha vida não anda? É porque você mesmo não está andando. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, e Ele está dizendo para você: eu quero que você fique de pé, eu quero que você desenterre esse talento, eu quero que você pegue esse talento, granjeie mais um. Se você tem apenas um, se você tem 2, se você tem 5, se você tem 10, não importa. O que Ele quer é que você faça com que esses talentos se multipliquem. E Ele está contando com você. Ele está querendo usar você. Por isso Ele te entregou esses talentos. Agora tem muitos aqui dizendo: eu estou com o talento enterrado, porque eu sei que o meu Senhor, Ele semeia onde não tem, Ele colhe onde não plantou, mas eu tenho medo de realizar algo. Outros estão dizendo: estou novo demais. Outros estão dizendo: passou o meu tempo, pastor. O seu tempo não passou, e você não está novo demais. Deus está dizendo para você: eu ainda quero usar você poderosamente nas minhas mãos. Eu não tenho o costume de fazer o que eu vou fazer. Os irmãos da igreja sabem o que eu não tenho. Mas eu quero deixar você bem à vontade. Nós vamos adorar com uma canção. Mas você que está aqui essa noite, e você entende que você tem um talento, ou talvez o seu talento está enterrado, ou talvez o seu talento você não está conseguindo granjear outros talentos, ou você por situações que foram situações tão terríveis na sua história, momentos que talvez te trouxeram tristeza, te trouxeram angústia, te trouxeram situações adversas. Deus está dizendo para você: não é tempo de você parar e enterrar o seu talento. Não é tempo de você jogar tudo, não é tempo de você desistir.
Deus está olhando para você e dizendo: eu conto com você, filho, eu conto com você, o Anderson, eu conto com você, Meire, eu conto com você, Euclides, eu conto com você, Raquel, eu conto com você, Anderson, eu conto com você, Yara, eu conto com você, o Antônio, o João, o Miguel. Deus está dizendo: eu conto com você, para que o meu reino seja propagado em Vila Velha. Sabe quando Vila Velha pode se tornar uma Vila Nova? Quando você entender que Deus pode usar a tua vida. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Costume de fazer. Preste atenção. Esse ajuste de contas se dará individualmente. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Enquanto nós vamos cantar essa canção, você que entende que você tem um talento e você o enterrou, ou você não está granjeando ele, ou você se esfriou, ou você, não estou te convidando, meu irmão, não estou falando para você, eu estou aceitando Jesus, não é nada disso. Eu estou falando aqui agora para você que tem talentos, para você já é servo do Senhor, para você que esfriou na fé, para você que está dentro da igreja todos os dias, para você que está dizendo: olha, eu preciso realizar o que Deus manda eu realizar, mas eu não tenho força, eu não tenho vigor, eu não tenho coragem, eu tenho medo de fazer o que Deus quer que eu faça. O texto diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não fique com vergonha, mas eu quero te dar a oportunidade de você sair do seu lugar e você vir aqui à frente. Eu sou o primeiro, já estou aqui na frente, para poder receber de Deus, para receber do Senhor um renovo na minha vida, para que eu possa caminhar e avançar no nome de Jesus. Pode sair, pode vir, eu quero orar por você. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Pai, eu quero colocar essas vidas diante do Senhor. O Senhor tem falado ao coração desses teus filhos, Deus. Eles têm recebido o talento do Senhor. Mas muitos aqui, dos que estão aqui à frente, não têm conseguido granjear esse talento. Não têm conseguido, Deus, fazer com que aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos prospere. Pai, no nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero te pedir, ó Deus, perdão. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor perdoe cada um, talvez pela negligência com esses talentos. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor agora não olhe mais os chamando talvez de servos infiéis, não, mas que o Senhor os olhe como servos fiéis, que estão dizendo: olha, eu não tenho força para granjear outros talentos, mas o Senhor está entregando nas mãos desses teus filhos dessa noite um renovo, a graça, o favor. Pai, na autoridade que há no teu nome, eu ministro sobre a vida de cada um. Eu quero deixar, ó Deus, toda mazela no altar do Senhor. Eu quero deixar todo pecado no altar do Senhor. Eu quero deixar, ó Deus, toda situação contrária no altar do Senhor. Eu quero deixar nessa hora, ó Deus, todo medo no altar do Senhor. Eu quero deixar, ó Deus, toda situação que vieram contra a vida desses amados e que fizeram com que eles desistissem à beira do caminho no altar do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus,
que o Senhor os tome pela mão direita, como diz a tua palavra, e o Senhor os levanta dizendo: esteja pronto para viver o melhor que eu tenho para a sua história. Eu oro pela vida de cada um. Deus, aqui na frente há homens e mulheres do Senhor. Deus, eu quero declarar que aqui na frente existem pastores e pastoras que ainda vão se levantar nessa cidade com a graça e o poder do Senhor para viver dias melhores nesse lugar. Deus, eu quero liberar sobre a vida de cada um cuidado do Senhor. Eu os abençoo. Ó Deus, eu quero deixá-los no teu coração. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tire toda situação que às vezes os fazem desistir. Que ao saírem desse santuário, eles possam sair dizendo: eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou continuar avançando, eu vou caminhar. Eu não vou desistir, porque Deus essa noite me renovou. Deus essa noite me trouxe a graça. Deus essa noite me trouxe o favor. Deus essa noite falou meu coração. Pai, na autoridade no teu nome, eu quero declarar que Satanás não lançará dados inflamados na mente desse homem, dessa mulher, para dizer que é o fim, para dizer que acabou. Deus, não, porque é apenas o começo a partir de hoje, e eu libero sobre a vida deles o sopro de vida do Senhor, para eles viverem intensamente aquilo que o Senhor quer. Eu os abençoo, no nome de Jesus. Amém. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você crê nessa verdade? Escute bem, não desista, não volte. O escritor da carta aos Hebreus diz: nós, eu e você, não somos daqueles que recuamos. Nós somos daqueles que olhamos para frente e almejamos viver aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Faz assim com a sua mão. Eu quero liberar algo na tua vida. Essa será a melhor semana da sua história. Os seus negócios vão de prosperar. A Bíblia diz assim: crede nos vossos profetas e prosperareis. Se você perguntar a qualquer um aqui da igreja, eles vão dizer que eu não tenho esse costume de fazer o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo porque Deus está mandando. Se prepare, porque Deus vai realizar algo na tua história essa semana que você vai ficar sem entender. Mas Ele vai te entregar com um objetivo: de você continuar sendo fiel a Ele. Receba nessa noite. Essa será a melhor semana da sua história. Se você quiser voltar aqui domingo para você testemunhar, eu vou abrir o espaço para você. Aleluia. Deus vai realizar grandes coisas na tua vida. O mínimo na tua vida será o dobro. Feche a sua mão. Se você tem coragem, diga alguma coisa para Deus. Diga: eu acredito, eu recebo, no nome de Jesus, amém. É você e Deus. Volta para o seu lugar recebendo essa palavra no nome de Jesus.